oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos para a aula 494, quase chegando a 500. E pelo YouTube, a aula 123. Ok? Então vamos para a primeira pergunta. Feminino, 53 anos, casado. Há 20 anos, o sobrinho do meu esposo cometeu suicídio. Na época, esse rapaz tinha 17 anos. Há 7 anos, o pai dele, meu cunhado, também se suicidou. Leio diariamente a sutra para os antepassados. Posso ler a sutra sagrada durante 49 dias, especialmente para eles? Sendo irmão do seu esposo, é bom, e peça para o seu esposo ajudá-lo, né? Ajudá-la porque, afinal, são o irmão e sobrinho, são sobrinhos por parte do seu esposo. Então, peça para ele da sutra, deixe-o com uma sutra, você com a outra sutra e venham juntos, ok? Quando terminar a leitura, diga para eles retornarem para o mundo espiritual e que amanhã, no mesmo dia, irá ter a continuação da oração, ok? O que não é bom fazer é para os antepassados de outras famílias, mas é apenas irmão e sobrinho por parte de seu esposo. Então não é para antepassados, não é para aquela turma toda de uma família, não, simplesmente para irmão e sobrinho. Por isso que pode ser feito sim. Mas não há necessidade, caso você tenha oratório, não precisa vincular o nome deles no oratório, na tabuleta memorial que vocês têm, que é simplesmente todos os anos providencie registros espirituais para os dois. E diga para a esposa dele, para sua cunhada, também ler a sutra diariamente para os antepassados, incluindo, né, o marido e o filho. Isso é muito importante que ela faça. Então, muitas vezes ocorrem certas situações para que as pessoas possam abrir os olhos para o lado espiritual. Então, não significa que eles propositadamente fizeram isso, mas a necessidade dela não esquecer de orar para o esposo e para o filho. Segunda pergunta. Feminino, 39 anos, solteira. Gostaria de saber qual livro adquirir para aprender a fazer a meditação Shinsokan. E também tenho problemas na tireoide e uma doença autoimune que está se agravando. Gostaria de receber a indicação de livros sobre orações aos antepassados.
Sobre oração aos antepassados, tem Melhore seu destino orando pelos antepassados, tem Alegria de orar pelos antepassados, do professor Camilo Kusumoto. Melhore seu destino é de autoria do mestre Masaru Taniguchi. E a Alegria de orar pelos antepassados, do professor Camilo Kusumoto. Tem o livro Gratidão aos Antepassados, que é de minha autoria, e Iluminando seu Caminho, que fala muito, que você tem expliquei muitas coisas sobre antepassados. E também é importante que não esqueça, né, de ler a Sutra para os Antepassados. Sobre o livro para aprender a meditação Shinsokan, tem A Verdade da Vida, volume 8. Tem explicações detalhadas sobre meditação Shinsokan. E tem o livro do professor Seijo Taniguchi, que é um livro mais voltado para os jovens, que se chama Meditação Shinsokan. É maravilhosa. Então, esse é bem simples, prático, objetivo, e também muito importante o livreto da meditação Shinsokan, porque ali tem a explicação fantástica sobre o objetivo principal da meditação Shinsokan. Okay? Então, é importante que leiam todos eles, mas principalmente agora, a princípio, o livreto da meditação Shinsokan. E faça em português, se você é descendente não é descendente de japonês e não sabe falar o japonês, então faça tudo em português, ok? E sobre a tireoide, no livro Iluminando seu Caminho, que eu explico também muitas coisas sobre os antepassados, ali consta o relato de uma pretora, Mabel, que estava com câncer na tireoide, ok? Então, ela praticou tudo aquilo que eu falei, principalmente um ressentimento que ela guardava, que provavelmente que ela tivesse esquecido. Ou seja, alguém fala exatamente para ela, você engoliu o sapo, alguém falou uma coisa que te deixou muito magoada, muito irritada, muito ressentida, e você não extravasou, você segurou, reteu, então veio parar aqui na goela, né? Conseguir na goela, aqui na parte da garganta, por isso que afetou a sua tireoide. E aqui a parte que você percebe que quando você sente alguma vergonha, essa parte da cabeça, essa parte esquenta, é exatamente onde você está reprimindo alguma coisa. E sobre doença autoimune, é quando o sistema imunológico ataca o próprio corpo. Analisa bem, o sistema imunológico, que é aqueles soldadinhos que tem que preservar, cuidar do corpo, ataca o próprio corpo. Isso significa o quê? Que é uma guerra civil dentro do seu corpo. Mas isso acontece não é por acaso, não é porque eles resolveram um atacar o outro, não. Nós somos o comandante de 70 a 75 trilhões de células que estão no nosso corpo. Eles obedecem, eles captam tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Quando você ri, as células também riem. Também quando você chora, as células também choram. Quando você está triste, elas ficam tristes. Quando você está alegre, elas também ficam alegres. Okay? Então, da mesma forma que quando você pensa no limão, aparece água na boca, aumenta a saliva na boca, é porque elas estão reagindo de acordo com o seu pensamento e sentimento. Então, se no inconsciente, né, no seu inconsciente está realmente alguma coisa indevida que o consciente não quer, ou seja, consciente que é uma coisa, mas subconsciente está com outro tipo de vibrações, e no seu inconsciente há um desejo de autopunir, de se automutilar, de se autocastigar, então ele se manifesta como autoimune. Então, esse sentimento que está se manifestando, que está buscando um conflito, que está buscando uma autopunição, isto é de acordo, conforme aquilo que você registrou sobre a consciência do pecado. Ou seja, no seu inconsciente a ideia do pecado está muito forte ainda, de que Deus castiga, que é fruto do pecado, que nasceu para pagar o pecado de Adão e Eva, essas coisas todas. Então, há um sentimento de autopunição, de autodestruição, e tudo isso é devido à consciência do pecado. O livro do Karl Menninger, Dr. Karl Menninger, intitula-se O Homem contra Si Próprio. E Yogananda também explicou muito sobre isso, o mestre Masaru Taniguchi. Então, o livro A Humanidade Isenta do Pecado, ao qual você deve ler várias vezes, 10 vezes, várias vezes, e o ideal é 10 vezes cada capítulo para gravar bem no subconsciente as palavras da verdade. A verdade vos libertará. Okay? Então, leia 10 vezes cada capítulo, ou faça cópia do livro
Isso vai te ajudar muito. Pratique isso com seriedade, com muito fervor, e o resultado vai ser muito bom. Com certeza será bom. Terceira pergunta, feminino, 36 anos, viúva. Busco a causa da epilepsia desde 2009. Durante a faculdade, meu médico disse que a causa foi fórceps e aflorou no atropelamento que sofri. Também apresento crise de insônia. Nenhum remédio controla as convulsões. Meu marido se suicidou em 2019. Fiz oração perpétua para ele. Bom, sobre aquilo que os médicos estão falando, pelo lado físico pode ser realmente isso, mas existe o lado psicossomático e também espiritual. Então, livro Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Na edição 2, está na página 132, 134, 262 e 331. Ok? Então, na Preleções da Sutra tem vários casos, vários relatos sobre a cura de epilepsia. O livro Assim se concretiza o amor, não é Assim se concretiza o bem. Assim se concretiza o amor é de autoria do mestre Masaru Taniguchi, o sagrado mestre Masaru Taniguchi. Edição 1 está na página 257. E também nossa gratidão aos antepassados, eu inseri sobre explicação sobre a epilepsia, está na página 67. E há outros livros que contêm maior quantidade de relatos da cura. O que mais contém é a preleção sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. E do lado psicossomático, a causa é hostilidade. Uma hostilidade que está lá no inconsciente ainda. Até lembro um caso que eu li há muito tempo atrás, mais de 50 anos. Um fato que aconteceu no Japão. Uma menina estava com epilepsia, tinha constantes convulsões, e o pai dela, quando ingressou na Seichonoye, começou a ler, praticar, a filha foi se curando, foi melhorando, e os ataques, as convulsões desapareceram. Mas, por outro lado, de vez em quando manifestava um pouquinho, foi quando ele mandou uma carta para a ex-esposa. A ex-esposa morava em outra província, e quando ela escreveu para ela: olha, comece a frequentar a Seichonoye, porque a nossa filha começou a melhorar depois que eu comecei a participar da Seichonoye. E ela começou a participar e a filha ficou totalmente curada. Mas, com o decorrer do tempo, a filha voltou a ter convulsões. Por quê? Porque ele deixou de praticar, deixou de frequentar a Seichonoye, deixou de ler, de praticar os livros de Seichonoye, e do outro lado a esposa também. Aí ele voltou a praticar e a menina ficou curada. Então, quando existem conflitos, muitos conflitos, é natural que esse estado de choque dos pais, igual nuvens de carga positiva com nuvem de carga negativa, que entram em choque, sai o quê? Relâmpagos. E esse relâmpago atinge o filho. Ou seja, tudo é projeção da mente. Os filhos que estão doentes significa: olha, vocês não estão em harmonia, por isso que eles estão assim. Por isso que seu filho está assim. Ok? Então, faça isso. Outra pergunta, número 4, masculino, 62 anos, casado. Gostaria de saber o que fazer para me curar da síndrome de Meniere, pois a medicina diz que não tem cura. Ele tem explicações aqui sobre vertigem, incapacitude severa, náusea, vômito, geralmente seguido de sensações. Bom, o que eu encontrei sobre sobre essa doença são coisas que manifestam uma tontura, né, vertigem que você falou, a perda auditiva, zumbido e pressão nos ouvidos. A vertigem pode causar náuseas e desequilíbrio. A perda auditiva pode ser permanente. Medicamentos para enjoo por motivos ou náusea podem ajudar a controlar os sintomas, mas esse é o lado simplesmente procurando atacar o efeito. Como os principais sintomas são perda de equilíbrio, né, falta de reverência a quem deve reverenciar. Ou seja, quando começa a dar, as pernas começam a bambear, fraqueza, não consegue ficar de pé, começa a dar vertigem, também caso de reverência que está faltando, reverenciar alguém, falta de se harmonizar com alguém. O zumbido no ouvido significa abafar as palavras de quem quer falar e você não quer ouvir. Então, a diminuição ou perda de audição, ou seja, inconsciente desejo de não querer ouvir determinadas pessoas. É muito comum pessoas que
tinha a mãe, o pai que falavam bastante, sempre bronca, sempre sermão, e ter problema desse tipo quando cresce, porque não queria ouvir a mãe. Então, quando não quer ouvir, não ouve. E a sensação de ouvido tampado também. É a mesma coisa que dizer, e querer fechar o ouvido, é isso daí que está se materializando. Quando esse problema começa, quando jovem, geralmente é por causa disso que eu lhe falei, ok? Então, irritação de se distanciar de alguém causa esse problema. Se começou na idade inferior aos 30 anos, leia o livro Buscando o Amor dos Pais. Se você era solteira e já... você era solteiro, né? Desculpa. Se você era solteiro e já tinha esse problema, então a causa está em conflito ainda com o papai ou a mamãe. Então, para ativação do perdão para eles, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, ajuda muito. E uma hora e meia por dia, agradeça a papai, obrigado papai, obrigado papai. Não precisa ficar parado, vai dirigir, enquanto está dirigindo, tá andando, obrigado papai. E depois alterna, obrigado mamãe, obrigado mamãe, obrigado mamãe. Ou então faça um dia para o papai, outro dia para a mamãe, ou de manhã papai, de uma tarde mamãe. Caso tenha iniciado após o casamento, então, conforme eu disse, é com o cônjuge, principalmente quando as emoções ficam muito exaltadas, e um quer falar mais que o outro, e não quer ouvir, só quer falar, quer impor. Então, isso também gera problema, esse conflito desse emocional, de quer falar, quer impor e não quer ouvir, também pode manifestar esse tipo de problema, ok? Se isso acontecer, então, leia lições para o cotidiano. E depois de 20 dias praticando 30, 40 vezes a oração do perdão para o cônjuge e agradecimento, depois de 20 dias, no 21º dia, 22º dia, vá pessoalmente e peça perdão a ela, ok? E se algum antepassado faleceu com problema trágico, suicídio, assassinato, ou teve problema de audição, alguma doença no ouvido, alguma no cérebro, alguma coisa assim, leia especialmente a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para essa pessoa, para esse antepassado. Então, é importante que, se esse antepassado também tem alguma coisa assim nesse sentido, é bom ler também a Revelação Divina da Grande Harmonia, que o mestre fala que é importante estar em harmonia para que possa subir. O espírito que não está em harmonia, ele deve ficar preso, igual o balão que está com peso não sobe. Então, porque aquele que está em desarmonia não consegue entrar no mundo celestial, né? Não consegue entrar. Por quê? Porque não está em harmonia. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Assim explica a revelação divina da grande harmonia. E depois leia a Sutra Sagrada para esse antepassado. Quinta pergunta, masculino, 50 anos, casado. Em relação à oração dos antepassados, gostaria de saber quem são os nossos antepassados, avós, bisavós, tios, tias ou nossos próprios pais. Será que eles me conhecem ou sabem quem eu sou? Que eu sou filho? No caso de minha esposa, os antepassados dela vão saber quem eu sou quando e realizo as orações em sua homenagem? Como saber se no túmulo dos antepassados existe algum espírito que precisa de ajuda? Eles sabem, então, respondendo a pergunta, eles sabem muito bem. Tanto que há inúmeros casos de antepassados que pediram ajuda para os membros da família, uma família distante que ela não lembrava, e não lembrava. Então tem no livro Nossa Gratidão aos Antepassados, o relato da professora Maria Helena Weber, e cuja doença manifestou no filho, no sobrinho recém-nascido, e o problema era muito grave, que ele ficou internado, inclusive, na UTI. Então disse, era um problema pulmonar, se algum antepassado havia falecido. Lembrou de um tio que morreu com esse problema, mas depois o irmão falou, não, também tem o primo do nosso pai, né? Primo do pai, que morreu também com esse problema. Ele fez a oração para esse primo do pai, aí o menino ficou curado. Então tem esse detalhe que ele sabe muito bem. É o caso também do Edson Pardim, que ele não sabia que o bisavô havia falecido em 1920 numa briga de roça, e onde levou uma machadada na cabeça, que eu já comentei aqui várias vezes. Então ele sabe muito bem, ok? Então por exemplo, sobre os antepassados, e veja como os benefícios são grandes. Tem o caso do Vanderlei, lá da cidade de Campo Bom. Então a empresa dele, que ele tinha, quebrou, ou seja, foi para falência. E ele, desesperado, então ele começou aquilo que eu havia falado para eles, praticarem, visitar os túmulos, deixarem em ordem, cuidar bem dos túmulos,
que eles vão andar, aquilo que o mestre fala, a base da prosperidade é render orações dos antepassados. Não há que se preocupar se eles sabem ou não sabem, sabem muitíssimo bem, sabem muito bem, ok? Eles sabem quem são os descendentes, muitas vezes você não sabe quem são os antepassados, que época ele viveu, mas ele sabe muito bem. Então o Vanderlei começou a praticar, a família dele, ele, a esposa, os 2 filhos, começaram a ler 7 vezes a sutra por dia, 7 sutras por dia. E aí, quando a empresa perguntou, você quer receber, porque ele começou a trabalhar para uma empresa italiana para vender sola de sapato feminino. Quando a empresa perguntou, você quer receber em dólar ou euro? E ele não respondeu, e no dia seguinte, no mesmo dia, ele sonhou com um senhor barbudo, que não tinha uma perna, e falou para ele, Vanderlei, compra um pão para mim, e deu 10 euros para ele comprar pão. Aí ele acordou com aquele senhor, tendemente um senhor barbudo, sem a perna, que pediu para comprar pão. Ele comentou com o pai falou assim, meu avô era, então, ou seja, bisavô, o avô dele, acho que era bisavô, que não tinha perna, tinha perdido uma perna, então ele falou, euro, por isso que ele falou, vai comprar pão e deu 10 euros. Então, antepassado, como eles estavam orando para os antepassados, o antepassado apareceu e deu 10, mostrou 10 euro, né? Peça para receber em euro, e foi a melhor coisa que ele fez, porque se fosse em dólar, na ocasião teve uma mudança, a paridade entre euro e o dólar, o euro ficou muito mais forte do que o dólar. Então, por ele ter feito a negociação em euro, para ele teve mais vantagem. Não só conhece quem é você, como provavelmente você pode ser um deles, né? Ou então, outro detalhe, o seu anjo protetor, geralmente, né, normalmente o anjo protetor é um antepassado seu, ou parte do pai ou da mãe, um espírito evoluído, que quando sua mãe estava prestes a dar à luz, e você vir a chorar pela primeira vez, um espírito muito elevado, conforme eu disse, por parte da antepassado do pai ou antepassado da mãe, foi escolhido para ser o seu anjo protetor. Como saber se o túmulo tem algum antepassado, precisa de ajuda? Não há necessidade de ficar procurando saber ou não, simplesmente faça a sua obrigação, leia os seus antepassados, que a retribuição que eles vão te dar é muito grande em todos os sentidos. Paz, proteção e prosperidade. Eu falo dos 3 P's. Paz, prosperidade e proteção. Então, são coisas que começam a manifestar por retribuição aos antepassados, que estão sendo beneficiados com as orações que você está fazendo. Então, se for orar somente para os antepassados que precisam de ajuda, você não estará sendo completo, estará sendo até ingrato, porque alguns que você não sabe e que te ajudou muito. Então, por isso que cita o sobrenome do pai, sobrenome da mãe de solteira, sobrenome do sogro e sobrenome da sogra quando era solteira. Então, para essas 4 raízes, todos os dias ofereça a leitura da Sutra Sagrada. 6ª pergunta, feminino, 48 anos, separada há 18 anos. Quando eu tinha 13 anos, fui torturada e abusada por 3 rapazes. Eu fiquei em coma por alguns meses. Quando foi à audiência, eles já estavam mortos. Foram mortos na cadeia logo que foram presos. Devido à fratura, fiquei com sequelas no ouvido direito. Estou há 3 meses fazendo as práticas da Seicho no Ie. Leio a Sutra Sagrada aos antepassados todos os dias, às 6 horas da manhã e para mim às 21 horas. Mas sei que eu preciso me reconciliar com aqueles rapazes para que meu ouvido melhore. O que fazer? Você já está próximo de se reconciliar com eles. Porque quando conhece a Seitonei, vai se aprofundando, entendendo, estudando, lendo mais os livros da verdade, você passa a entender melhor a lei do karma, que é a lei da causa e efeito. É a mesma lei que tem nomes diferentes. E passa a entender o motivo de ter acontecido aquilo. Então, se aconteceu, é um efeito porque havia uma causa. Okay? Então, Cristo falou também sobre não desaparecerá um ápice, um I, um J, enquanto tudo ser concretizado. Ou seja, quem plantou I vai colher I, quem plantou J vai colher J. No budismo também é falado muito sobre a causalidade. O espiritismo também. Então, em todas as grandes religiões é citado, explicado, sobre a lei da causa e efeito. Então, entendendo que nada acontece por acaso
E não se colhe laranja quando se planta manga, e também quem planta manga colhe manga. Então, são fatores que mostram que havia uma causa para que acontecesse, para que tivesse acontecido isso com você. Agora, se você foi vítima do abuso, é porque um dia você fez a mesma coisa. Esse um dia pode ser 100 anos, há 200 anos, 400 anos, 500 anos, há 1000 anos atrás, numa das encarnações anteriores. Okay? E ficou gravado no seu inconsciente o sentimento de culpa por ter feito aquilo. E aquele desejo inconsciente de se autopunir. E acabou se manifestando nessa encarnação. Por isso, foi uma desintegração kármica. E para os rapazes, simplesmente pense na frase de Jesus Cristo e perdoe-os. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Ou estavam sob efeito do álcool, efeito da droga, não sabiam o que estavam fazendo. Então, para orar para eles, não orem em casa, não orem em casa. Para eles que são totalmente desconhecidos, faça registros espirituais, se tiver o nome deles. Quando for preencher registros espirituais, ele vai me repetindo, te perdoe, te perdoe, te perdoe, te perdoe. E pensando numa vida anterior, me perdoe, me perdoe. E pensando nessa vida, te perdoe, te perdoe. Simplesmente te perdoe, te perdoe, te perdoe. Repetindo isso para cada um. O ouvido, exatamente o que você já falou, é muito comum quando a pessoa perdoa aquela doença que começou naquele processo, a doença desaparece. É o que está citado no livro Lições para o Cotidiano, daquela moça que sofreu um atentado de uma pessoa que queria namorar com ela, e ele era ligado à máfia, e ela não queria, então quando ela estava passando uma esquina, ele jogou ácido no rosto dela. Um ácido sulfúrico que corrói, mas ela perdoou do fundo do coração esse rapaz, e as cicatrizes desapareceram por completo. Por que perdoou? Quando não se perdoa, a pessoa quer mostrar, eu fui vítima, me fui vítima, e quer mostrar, então, como que é prova, então a prova fica no rosto, e porque ela quer mostrar para todo mundo que ela foi vítima. Mas quando se perdoa do fundo do coração, não tem necessidade para mostrar para ninguém, então o rosto volta ao normal, seu ouvido vai voltar ao normal também. Ok? Outra pergunta número 7, feminino, 30 anos, solteira. Gostaria de saber qual a atitude mental que faz manifestar a doença autoimune. Expliquei agora há pouco, né? Que tem como proceder. Então, conforme expliquei agora há pouco, ocorre quando o sistema imunológico, ao invés de ser defensor, ele também passa a ser um atacante, passa a atacar o próprio corpo. Então, o organismo que está brigando entre si uma guerra civil, porque essa guerra civil existe entre a briga do consciente e o subconsciente. O consciente muitas vezes quer a paz, mas o inconsciente não. O consciente falou que quer ser filho, o inconsciente fala não. Por quê? Porque foi registrado. Você é pecador, tem que pagar o pecado. O inconsciente não tem que pagar o pecado, tem que sofrer, tem que sofrer. O consciente não quer ser feliz. Então, enquanto não purificar o inconsciente, ou seja, aquilo que está na Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Se desejais mudar o mundo da projeção, quiser mudar o filme que está aparecendo aqui na Terra, tem que purificar a matriz da mente. Então tem que se purificar, limpando, perdoando. Por isso que a oração do perdão, o agradecimento, é uma purificação. É uma purificação. E purificar mesmo, né? Por isso que Cristo falou para Pedro, 7 não. Quando Pedro questionou Cristo e falou, tá bom perdoar 7? 7 não, mas digo 70 vezes 7. Então, a oração do perdão não é meia dúzia de vezes que vai resolver o problema, não. Porque para gravar no subconsciente, para gravar fortemente, tem que ser repetições, repetir. Da mesma forma que você ficou a tabuada, repetindo tabuada do 2, do 2, do 2, do 2, do 3, do 3, do 3. Oração do perdão também, oração do perdão, oração do perdão, oração do perdão, oração do perdão. E aí você vai se purificar e conseguir perdoar. E também, não basta somente esse perdão, mas é importante perdoar a si próprio, que eu estou dizendo, porque você não sabe se perdoar. Por isso que vem aquela doença autoimune. O inconsciente quer sofrer, quer pagar o pecado. Então, leia o livro A Humanidade Sem Pecado, como disse agora anteriormente, várias vezes, mas é bom ler por capítulo diversas vezes, que era muito mais eficaz lendo por capítulo, porque você vai registrando, depois passa para outro capítulo, e assim leia 20, 30, 40, 50 vezes. Há muitas pessoas que pensam, mas é muito. Olha, a preletora Isabel, da regional BH Caiçara, ela leu mais de 1.300 vezes. O que aconteceu com ela? Muitas coisas. Então, quanto mais purificada fica, tudo que você deseja aparece, tudo que você não deseja não aparece diante de você.
porque você não tem aquele sentimento de autopunição. Você já se purificou daquilo lá, ok? E leia a Sutta para os antepassados diariamente e atente-se no capítulo Sabedoria. Você vai entender melhor essa explicação que eu dei lendo o capítulo Sabedoria. E última pergunta, feminina, 37 anos, casado, tenho 2 filhos, um de 3, outro de 5 meses. Meu marido é europeu. Atualmente moramos no país onde construímos a nossa família. Faz 3 anos que ele tenta mudar de emprego no setor de engenharia ambiental, mas não consegue ter êxito. Ele é um grande profissional, porém não reconhece isso. A empresa onde ele trabalha está indo mal. Ele está muito preocupado. Eu faço todos os dias oração para o antepassado e meditações de Shisokan. E às vezes ele fica agitado na hora da raiva, explode e fala com as minhas orações, não funciona. Sendo praticante Seichoni, às vezes perco a paciência, principalmente agora com a chegada do segundo filho. Eu acabo discutindo fortemente e fico triste com ele. Ele tem um jeito de mudar para... Ele tem o desejo de mudar para o Brasil porque gosta muito da nossa pátria, mas tem o medo de dar errado. Por isso muda sempre a ideia. Gostaria de uma orientação para ajudá-lo a ter sucesso na sua profissão e também para eu progredir cada vez mais como esposa, mãe e alcançar minhas ideias junto com a minha família. Você falou que ele é europeu, mas não falou de em que país vocês estão morando. Se for um país, por exemplo, que fala espanhol, dê para ele o livro em espanhol para que ele leia. Se for um país que fala o idioma inglês, procure, junto à sede internacional, livros que estão traduzidos para o inglês, da Seichonoye. E pouco a pouco você vai explicando para ele que não adianta simplesmente, se ele ainda está com esse pensamento assim de ficar nervoso, irritado e não consegue ter êxito, é que ele está guardando muito ressentimento, muita mágoa, e por isso que não consegue outro emprego, né? Então, também no setor de qualquer trabalho que queira, para colher é preciso plantar, ok? Então ele tem que plantar na mente, que já encontrou, entender as palavras de Jesus Cristo. Vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedirdes. Então, imaginar que já tem emprego, faça junto com ele. Vamos imaginar que você já está empregado, que já está trabalhando, tem que trabalhar. Imagine você está no trabalho, está trabalhando, está agradecendo, obrigado, obrigado, obrigado. Está conversando com o seu colega, está conversando com o seu chefe, está feliz. Veja bem, você já está empregado. Imagine essa cena. E todos os dias faça esse exercício dele entrando na empresa, trabalhando, agradecendo, feliz da vida, que já encontrou emprego, e agradecer que já encontrou. Tem que plantar essa ideia, essa cena para que possa colher. Se plantar, não consigo, o que vai colher? Não consegue, não vai colher nada, porque não plantou nada. Então, é importante que começar a usar a mente dessa forma, idealizar, plantar, e assim vai colher também. Ensine pouco a pouco, leia o livro em português. Por exemplo, leia o livro Convite à Prosperidade, volume 1, e vai traduzindo para ele, para que ele possa entender e praticar. Então não adianta simplesmente ficar reclamando que não dá certo se não plantar nada que deseja. E também se vive em desarmonia, é aí que as coisas não vão acontecer. Tá? E também se está em desarmonia ainda com mágoa das pessoas com quem trabalhou, também é outro problema para encontrar emprego. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos primeiramente mandar os abraços para... Hoje vai ser por estado. Estado do Amapá. Abraço para Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro. Abraço para Paraná, Rio Grande do Norte, Maranhão, regional Tocantins, estado de Tocantins, estado de Goiás, estado do Espírito Santo. Okay? Muito obrigado a todos, muito obrigado. E nós tínhamos parado na página 180, então vamos para a página 181 da Verdade da Vida, volume 30, Sermão da Montanha. E aqui na página 181, no final, o mestre cita a parte do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 10 a 12. É um dos mais fáceis de entender, é o Evangelho de São Mateus, né? E aqui diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas
que existiram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Então, o mestre explica: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça. Lembrando que a justiça aqui não é questão de ser justiceiro, de querer fazer a justiça com as próprias mãos. Justiça está falando sobre a lei de Deus, né? Toda a lei é parte da justiça, ou seja, aqui na terra está dentro da lei, você está dentro da justiça, está de acordo com a justiça. Mas quando fala justiça, quando Cristo falava sobre justiça, não estava falando sobre a lei da terra, mas estava falando sobre a lei de Deus. A lei de Deus sobre os mandamentos, né? Dentro desses mandamentos, ele citou alguns que realmente nós estamos vendo agora no Sermão da Montanha. E um deles também é o que está na revelação divina da grande harmonia, em outras palavras. Se estiveres diante de um altar para fazer a tua oferenda e lembrar que você tem alguma coisa, alguma raiva, alguma mágoa contra alguma pessoa, contra o irmão, primeiramente vai lá fazer as pazes, depois vem aqui, né? Então, não é primeiro, Deus não vai ficar sensibilizado porque você levou a oferenda, mas não adianta nada ficar bajulando, querendo levar a oferenda a Deus, se você não perdoa. O que é importante para Deus é o perdão, é o amor. Isso por quê? Porque Deus é o amor. Okay? Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus proferiu essas palavras porque previa as perseguições que iria sofrer aqueles que propagassem seus ensinamentos. Naquela época, ele sabia de antemão que os seus ensinamentos seriam contestados porque eram avançados demais. Jesus Cristo quis dizer que, ao propagar o caminho de Deus e da justiça e da verdade, né, da verdade da vida, que a verdade liberta, era natural sofrer perseguições e que seus seguidores, mesmo os perseguidos, jamais deveriam duvidar da proteção de Deus. Pensando, por exemplo, estou trabalhando para Deus, mas passo por tantas provações, será que eu não tenho a proteção de Deus? E não é para pensar dessa forma. E quanto maiores as provações, mais fervorosamente deveriam propagar os ensinamentos. Então isso aconteceu em todos os ensinamentos. Na própria época também, em que esteve Maomé, ele também passou por essas situações. E quando ele escreveu, né, por inspiração, ele não escreveu, na verdade, porque ele era analfabeto, ele recebia inspiração e falava, ia repetindo para a pessoa que sabia escrever, redigir o texto. Em quase todas as religiões existiram os chamados mártires. Se surge uma nova religião, é justamente porque há insatisfação quanto aos ensinamentos antigos. E toda religião nova possui algo diferente que não existe nas antigas. Na Seichonoye, por exemplo, o milagre da cura de doenças está simplesmente na leitura do livro. É uma novidade que extrapola o senso comum. Alguns dizem que é disparate tal afirmação e outros acham que é uma farsa, dizendo, vamos acabar com isso. E também, quando jovem, pensava, como que um livro pode curar a pessoa? Mas não é o livro que vai curar, é o conteúdo do livro que vai fazer uma mudança, uma revolução no seu modo de pensar. E aquelas pessoas que estão odiando passam a perdoar e, consequentemente, a doença desaparece. Então, não é o livro em si, não é o papel, mas o conteúdo do livro que faz a pessoa mudar o seu modo de pensar, modo de agir, né, o modo de atuar. Então, esse é um ponto importante que as pessoas precisam entender. Então, quando mesmo a Sutra Sagrada, há muitas pessoas que, quando leram a Sutra Sagrada, mudaram totalmente. Inclusive, havia um senhor que queria processar Seichonen, mas quando caiu na mão dele a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, ele ficou tão encantado que ele se tornou um adepto e se tornou até um preletor da Seichonoye. Então mostra realmente que a verdade convence, explica, esclarece, abre a mente das pessoas, né? Tem muitos religiosos, até pessoas que foram padres e que entenderam melhor o ensinamento na Seichonoye. E tanto assim que alguns deles até hoje são preletores, como lá no Rio Grande do Sul, né, Pretor Gentil, o Vendramini lá de Santa Catarina, que foi pastor Soares, foi pastor, hoje é pretor Soares lá de Brasília, da cidade de Gama. E continuando, vamos na página 185, bem lá embaixo diz o seguinte: não coloque a lucerna debaixo do alqueire, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo.
Então já é luz. Faça brilhar essa luz, é isso, não é isso que é importante. Não é que a pessoa vai receber a luz, você já é a luz de Deus, porque você é filho de Deus. Então vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre o monte, nem acende uma lucerna e a põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Para que vejam as suas obras, não no sentido de manifestar o ego, não, mas para ver que aquilo lá é obra de Deus, que é obra de Deus, que quem realiza é Deus. Não é? No canto evocativo de Deus diz, não sou eu quem realiza as minhas obras, então é Deus quem realiza tudo. Entre os senhores aqui presentes, deve haver muitos que deixam de relatar em público as curas que realizaram ou elevação espiritual que alcançaram, para não passarem por vaidosos e modestos, e preferem continuar se aprimorando discretamente, julgando que assim estarão mais próximos de Deus. Isso é muito comum. Não, vou ficar na minha, vou ficar quietinho. Não importa saber que ele saiba ou não sabe o que aconteceu comigo. Mas se você pode dar o caminho da luz, se você pode mostrar como que você estava e o que aconteceu quando você conheceu a Seichone e começou a praticar, e muitas pessoas estão na mesma situação que estava quando que você estava e hoje estão felizes, por que não ensinar o caminho das pedras? Né? Ensina o caminho das pedras. Quantas e quantas pessoas foram salvas num relato de experiência, aprenderam no relato de experiência contada, o pessoal contando com emoção, e através do relato despertaram para a verdade. Então faça bem, né? Faça o bem. Porém, esse procedimento de querer, não vou falar porque prefiro ficar quietinho na minha, ele está pensando nele. Né? Mas pense, você não está se fazendo uma autoglorificação, você não está soltando o rojão, você não está fazendo igual a alguns jogadores de futebol que quando marca o gol fica batendo no pé, ele não está fazendo uma autoexaltação, você não está procurando aparecer, não está querendo manifestar o ego, mas simplesmente contar o caminho para que outras pessoas também não tropecem na pedra que você tropeçou. E esse fato de agir como de uma forma imodesta, pensando não devo fazer assim, não é correto. Porém, esse procedimento não é correto de ficar lá acanhadinho, quietinho, né? A lucerna ficando debaixo do alqueire não estará cumprindo sua missão. Então, conte uma coisa maravilhosa, né? Conte aquilo que aconteceu para que as pessoas possam entender e se iluminar. Se acendermos a luz da verdade, devemos permitir que ela nos ilumine. A luz acesa, escondida sob o alqueire, não servirá para nada. Se expusermos a alegria para alcançarmos, os outros também se alegrarão, assim como o passarinho nos alegra quando canta animado na primavera. Onde muitas pessoas que conheceram, por exemplo, lá no Chile, tem uma família, quando houve aquela crise econômica, depois da Revolução no Chile, eles vieram para o Brasil, como vieram muitos e muitos, milhares de chilenos vieram para o Brasil. E dentre essas pessoas, uma família que foi morar no Arujá, conheceram a Seichone, passaram a seguir a Seichone. Quando retornaram, quando o Chile melhorou, eles voltaram para lá. Mas já sabendo falar o português, os filhos, embora tivessem nascido no Chile, falavam muito bem o português, e de vez em quando eles assistem aqui, esse YouTube, porque eles entendem perfeitamente o português. E lá começaram o trabalho de divulgação da Seichone, começaram a ensinar para as pessoas aquilo que aprenderam no Brasil. Por esse fato que isso ajudou muita gente e tem ajudado. Né? Eles realmente, é uma missão que tiveram de vir para o Brasil, conhecer Seichone e levar a verdade para esse país. Assim também aconteceu também na Venezuela, uma brasileira que morava, que era do Nordeste, casou com um dinamarquês chamado Hans, o nome dela era Dalva, né? Ela faleceu. E quando o marido dela, o marido dela trabalhava como engenheiro mecânico de navios que ficavam, geralmente ele consertava navios transatlânticos enormes, que muitas vezes enguiçavam lá no canal do Panamá, e ele ia para lá. Então ele viu que da Venezuela para lá é muito mais perto do que do Brasil para lá, para o Panamá. Então mudaram para
para a Venezuela. E lá, essa brasileira, que não sabia falar nada de espanhol, começou a falar do portunhol, mais porto do que nhol, e divulgando a Seitoné. E assim começou a Seitoné na Venezuela também. E também, da mesma forma, lá no Panamá, falei do Panamá, ali tinha um senhor chamado Roberto Moreno. Ele era psicólogo, também fazia hipnose e outras coisas mais. E ele foi preso pelo ex-ditador do Panamá, Noriega. E quando os Estados Unidos viu que Noriega, na verdade, não era simplesmente um ditador, mas também estava cometendo crimes com drogas, então invadiram. Quando invadiram, esse senhor que estava... A Noriega mandou prender o senhor Roberto Moreno. Ele estava preso e quando a pessoa era presa pelo Noriega, passado algum tempo, desaparecia, ou seja, Noriega mandava matar. E ele estava lá há algum tempo, então quando ele disse, Deus, tire-me daqui que eu vou ajudar o Senhor. Mas ele não era religioso. Tire-me daqui que eu vou ajudar o Senhor. Foi quando os Estados Unidos invadiu a Panamá, prenderam Noriega por tráfico internacional de drogas, e todas as pessoas que foram presas por Noriega sem motivo nenhum foram soltas, e o caso do senhor Roberto Moreno. Foi quando, ao sair da prisão, o senhor Roberto Moreno viu que estava com um problema cardíaco muito sério, e teve que fazer uma cirurgia delicada do coração. Foi quando conheceu uma paraguaia que casou com um porto-riquenho e que estava lá no Panamá, e ela deu a sutra sagrada para ele. Ele, lendo a sutra, ficou curado, totalmente curado, tanto assim que não precisou fazer cirurgia. Então ele foi iniciando a Seitonoye lá no Panamá e se tornou o primeiro presidente da Seitonoye no Panamá. E o primeiro preletor também do Panamá. Então tudo isso são pessoas que receberam uma grande missão de passar a propagar o ensinamento da verdade. Então é isso que nós temos que fazer. Coloque a lucerna bem no alto. Se acendemos a luz da verdade, devemos permitir que ela nos ilumine e também ilumine os outros. Okay? E a luz acesa, continuando com o texto, escondida sob o alqueire, não servirá para nada. Se expusermos a alegria que alcançamos, os outros também se alegrarão, assim como o passarinho nos alegra quando canta animado na primavera. Então, faça o relato, e transmita aquilo que é maravilhoso, uma lição de vida para as pessoas também, para que as pessoas também possam conhecer e sentir-se felizes, e falar, eu tive um problema assim, quantas e quantas pessoas resolveram o problema quando ouviram um relato, né? Quando o caso de pessoas de mães, por exemplo, que sofriam com o problema do filho, e contaram um relato, e aí a pessoa está presente e fala, esse é o meu problema. E depois, conversando com a pessoa, quando ela terminou de fazer o relato, foi conversar e ela explicou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ela começa a seguir e depois também se torna uma adepta da Seitonoye. Então, essa é a verdade que nós devemos transmitir para que possamos fazer com que mais pessoas sejam felizes e não ficar numa simples modéstia, retraído, acanhado. Quando tentamos, na página 194 diz o seguinte, quando tentamos amarrar o próximo com mandamentos, dizendo-lhe, faça o bem ou demonstre amor a seus pais, ele se rebela sentindo sua liberdade tolhida. Quando tentamos amarrar o próximo com mandamentos, dizendo-lhe, faça o bem, demonstre seu amor aos pais, ele se rebela sentindo a falta de liberdade, né? Porque se sente tolhido. Então, quando você fica, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, na verdade, a pessoa ele não se sente à vontade livre de fazer. Entretanto, quando fazemos compreender que ele é originalmente perfeito, passa a manifestar natural e espontaneamente a sua perfeição original e a praticar somente atos bons, sem que obriguemos a isso, pois na origem o homem é filho de Deus. Então, tanto para os pais, para os filhos, para qualquer pessoa, faça. Então, da mesma forma, você que está conhecendo a Seitonoye, que está participando, às vezes aquele entusiasmo, aquela alegria, chega em casa, você tem que ler, fala para o cônjuge, né? Você tem que ler, e é que ele não vai ler, é que não vai, porque você está impondo. Mas olha, se você tiver tempo, você lê, ou então finge que esqueceu no banheiro um livro, e ele está na casa sentado no trono, né? Vai pegar o livro, a porta está fechada, e já que você falou tanto que você impôs para que ele lesse, então na sua frente ele não vai ler. Aí quando ele está no trono sentado, ele começa a ler e começa a se demonstrar interesse.
Então, aí, continuando na página 195, o segundo parágrafo diz o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Se interpretarmos que neste versículo lei se refere à lei da causa e efeito, entenderemos mais profundamente seu significado. Então Cristo disse: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Você plantou i, vai colher i. Plantou j, vai colher j. Plantou tio, vai colher tio. Então, até que tudo se cumpra, até que tudo se manifeste. Ou seja, plantou uma causa, vai ter o efeito. É isso que Cristo diz. Na Seitione diz que quando uma pessoa desperta para a verdade e conhece a imagem verdadeira, a natureza divina, transcende a causalidade em relação a causa e efeito, porque no mundo da imagem verdadeira não existe causalidade. Todavia, isso não significa que a pessoa possa fazer o que quiser, pensando, por exemplo, já que alcancei o despertar, transcendi a causalidade, posso praticar o mal sem sofrer as consequências. Isso é palavra de quem não entendeu nada, na verdade, ainda não entendeu, tem muito que aprender. Quando se fala em transcender a causalidade, é compreender que não é pecado, que a lei da causa e efeito não é punição, não é sentença, como disse Yogananda, não é que tem que pagar. Naturalmente ele vai se manifestar, plantou abacate, colhe abacate. Mas se você ficar com o pensamento, eu tenho que pagar, consequentemente o inconsciente vai buscar o pagamento, vai buscar o quê? Vai buscar a desintegração, vai buscar uma autopunição para pagar o pecado que cometeu. Mas Deus não exige nada disso. Deus não exige nada disso, né? Então a pessoa que cometeu um pecado vai pensar eternamente, eu tenho que pagar? Não tem, mas eu não devia ter feito isso, sabia que não devia ter feito isso. E pede perdão mentalmente para a pessoa, mas aí fica sofrendo, se martirizando, mas eu tenho que pagar, quando que eu vou pagar? Quando, em que momento que eu vou pagar? Será que não tem saída? Será que Deus é tão cruel de exigir que eu pague esse pecado? Não, Deus não é cruel, Deus é amor. Deus não é amor, Deus é amor. Mas tem saída? Eu posso me libertar desse pecado? Conhecereis a verdade vos libertará. Você é filho de Deus e não filho do pecado. Então, essa história de que tem que pagar o pecado porque nasceu como filho do pecado, porque nasceu fruto do pecado, do ato pecaminoso, esse é o conceito que tem que ir se purificando, entendendo. E é o que Cristo fazia, né? Não peques mais, não cometa mais o mesmo erro, né? Teus pecados foram libertados, teus pecados foram perdoados. Deus, como se dissesse, Deus já te perdoou antes de você ter pecado, mas você que não se perdoou, você que não está se perdoando, né? Então, esse fato aqui, sobre a lei da causa e efeito, aqui tem uma história muito interessante, na página 196, é um livro da seita Tenri. A seita Tenri é uma seita do Shintoísmo. Então, aqui um pregador da seita Tenri, isso é coisa que aconteceu talvez 200 anos ou mais, chegou a um local para se hospedar na casa de um adepto, numa localidade onde fora pregar. Era uma noite fria de inverno e os anfitriões, então, ainda não tinham jantado. Seja bem-vindo, tenha boa vontade. E ele entrou, né, e se acomodou. E nisso a mulher está fazendo, a vovó lá estava cozinhando uma sopa de miso, né? E ela é bem marrom, estava fogo de lenha, assim, bem baixo, quase no chão, praticamente quase no chão. E nisso chegou um menininho de 3, 4 anos, 4, 5 anos, e abrindo o kimono, falou, eu quero fazer cocô. Quando ele virou, caiu um torrãozinho do bumbum do garoto sobre a sopa. E como marrom com marrom, mas ele viu assim, ficou quietinho. É torrãozinho de nada. Aí chegou na hora da janta, ele... vem jantar, reverendo. Não, obrigado. E aí o pregador, que assistiu toda uma família comendo aquela sopa temperadíssima, e depois foram preparar, ele chegou, ele dormiu, pousou na casa, né? Então, sirva-se, por favor. E ele pensou, e agora? Pensou o pregador, como sabia que a papa, né, que aquela sopa continha aquele torrãozinho do menino, ele não teve coragem de comer. Na verdade, antes de vir para cá, ele falou para a família, eu estive na casa de outra pessoa da nossa religião e jantei lá. Mas não era verdade, era só uma desculpa para não jantar, para não comer aquela sopa com torrãozinho. Por isso estou sem fome, assim ele se desculpou.
Nessa noite ele foi para a cama sem jantar. Porém, sentindo frio, muita fome, não conseguia adormecer. Ficou se remexendo sobre as cobertas e nisso sentiu vontade de urinar. Foi ao banheiro e na volta, com sua mão apalpou uma coisa perto da cozinha, assim, perto do banheiro, uma coisinha quente. E tocou no algo quente na prateleira, mal iluminada. Era algo macio, quentinho e talvez gostoso. Aí apertou com a mão e verificou que eram berinjelas quentinhas. 3 berinjelas. Berinjela do japonês, na feira tem hoje berinjela japonesa, ela é fininha. Então 3 não são 3 berinjelas nossas grandonas, não. Uma nossa corresponde a 2 berinjelas do Japão, japonesa. Aí comeu uma, estava gostoso, bem temperado, e tomando nas mãos, verificou que as berinjelas estavam quentinhas e comeu. Aí comeu outra, passou a fome, aí conseguiu, quando se come, alimenta, esquenta o corpo, né, por causa da digestão, e ele conseguiu dormir. Aí no dia seguinte, ao acordar, ele ouviu a vovó falando para a filha: as berinjelas que eu deixei aqui ontem à noite desapareceram. Será que os ratos comeram? Mas isso nunca aconteceu até hoje, né? Bem, mostra que era uma casinha bem simples, né? que deveria ter, assim, muito mal, não era de casa, assim, feita com tijolos, assim, não era nada disso. Era tipo de casa de madeira e provavelmente entravam os camundongos. E o pregador, ouvindo isso, ficou intranquilo. Será que iam servir aquelas berinjelas na refeição da manhã? Será que devo confessar que fui eu que comi? Mas que enrascada! Quando assim estava pensando, novamente ouvi a senhora da cozinha: eu sempre deixo neste lugar. Nunca coloquei em outro lugar. Onde será a questão? Ouvindo isso, o religioso sentiu como se estivesse sendo acusado de ter comido as berinjelas. Já estava pensando em confessar quando ouviu a voz da sogra, né, dizendo lá do fundo da casa: eu usei aquelas berinjelas inúmeras vezes ontem à noite, por isso não faz mal que tenham desaparecido. Basta preparar outras. Sem compreender essa conversa, o religioso continuou escutando. Aquelas berinjelas já foram usadas várias vezes e não serviam mais, portanto, prepare-me novas berinjelas, pediu a sogra. Bastante intrigado, o religioso continuou atento e ficou sabendo que a sogra sofria de hemorroidas e sentia muitas dores nas evacuações, e aquelas berinjelas para colocar ali no lugar das hemorroidas. Por isso que estava bem temperada, né? Então, estavam macias e providentes, superaquecidas, e foi quando ele entendeu que aquilo era causa e efeito. Causa e efeito por 2 motivos. Não era que como, né? Ou então, não teve, então ele entendeu, segundo a seita Tenri, o despertar é aquilo que permite a pessoa aceitar com gratidão todos os fatos como cumprimento da lei da causa e efeito. Lei da causa e efeito. O que a Seita chama de lei da mente. Lei da mente, lei da causa e efeito, lei da ação e reação, então é a mesma coisa. E a Seita Tenri chama de princípio da causalidade. O fato da causa não desaparecer enquanto não for cumprida a lei da causa e efeito corresponde às seguintes palavras de Jesus Cristo: nem um tio nem um i, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, plantou i, colhe i, plantou tio, colhe tio. É nesse sentido. Então, da mesma forma, ele não aceitou a janta e acabou comendo a berinjela que está mais temperada do que a janta. Então, vamos para a outra parte. Aqui na página 200, no único parágrafo que tem. Enquanto não for eliminado da mente o pensamento que atrai fatos indesejáveis, estes continuarão se manifestando inevitavelmente devido à lei da atração dos semelhantes. E também, enquanto está na mente, você está plantando, depois vai colher o que plantou. Aquilo que você está pensando é uma plantação, depois vem a colheita de tanto pensar, assim como é o medo, né? O medo que aconteça isso, fica imaginando, se acontecer isso acaba acontecendo, porque você está plantando aquilo lá. Por isso não adianta fugirmos nem nos escondermos. Então, por esse motivo também que diz que a lei, que a mente faz acontecer por causa disso, porque você segura aquele temor, fica imaginando aquilo, então você está, é uma oração, Então você está plantando, e possivelmente vai
vai se manifestar porque você pensou exatamente naquilo. Por esse motivo que os pessimistas sempre atraem uma situação péssima, porque está sempre com um pensamento péssimo, pessimista, negativista, e acaba acontecendo coisa negativista. E quem é otimista está com pensamento positivista, pensamento de que vai dar certo, e acaba dando certo. Tudo é ação da mente, por isso tudo é projeção da mente. Muito obrigado. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Aproxima-se o grande dia em que você e sua família se sintonizarão com as ondas da salvação de Deus. É o Seminário da Luz 2021, edição histórica, ao vivo via internet, que ocorre no dia 21 de novembro, direto de São Paulo para todo o Brasil. O evento será realizado em um único dia, por isso contará com a participação simultânea de milhares de pessoas. Numa agradável tarde e noite de domingo, com apenas um convite, você e todos com quem reside serão agraciados com sábias orientações diretamente no conforto da sua casa. Como dominar o destino usando as leis da mente, como tornar o lar mais harmonioso e como alcançar a verdadeira prosperidade estão entre os temas. E mais, a tradicional meditação Shinsokan de oração mútua unirá preletores e participantes de norte ao sul do país, numa grande corrente de luz, para doar e receber as vibrações da cura divina e do renascimento verdadeiro de todos como filhos de Deus. 21 de novembro, a partir das 14h30, Seminário da Luz 2021. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Clique no QR Code e se inscreva, ou faça contato por e-mail, telefone ou pelo website que você vê na sua tela. Muito obrigado!